pertinente ao mensageiro ou a verdade pertinente a Deus, onde a própria palavra, ou seja, as próprias escrituras, vão sustentar aquilo que ali foi ministrado. Mas dentro desta classificação dos eventos, nós falamos sobre terapia, clarividência, e falamos sobre duas modalidades de eventos chamados de aporte e endoporte, ou seja, eventos que são realizados em ambientes fechados ou em ambientes abertos. E nós, nessa caminhada de aperfeiçoamento, de batalha espiritual, sabemos ainda que temos uma caminhada muito distante até chegar ao final deste propósito, mas desde já deixamos esta abertura para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso conhecimento. Agora, esses efeitos físicos são raros, mas todavia, como eu disse, ele tem sido muito mais observados no meio daqueles que propõem a servir o satanismo do que aqueles que se propõem a servir a Deus. Qual seria o motivo? Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, e em tudo Deus tem um propósito específico. Quando é necessário, e quando este propósito atende uma finalidade da vontade de Deus, eu creio que da parte de Deus o poder é vindo, porque toda a autoridade nos foi dada em o nome de Jesus. Mas nós entramos neste inteirinho de batalha espiritual, preparando para finalizar este último módulo, deixando a você que, a partir do momento em que o seu corpo espiritual ele começa a ser aguçado, os seus sentidos espirituais começam a ser tratados e libertos, provavelmente as suas características, a característica do poder latente da sua alma podem e com certeza deverão ser manifestos. E aí o que pode acontecer? O que pode acontecer é um conflito. Será que eu ainda estou sendo instrumento na mão do diabo? Será que eu ainda não fui liberto, devidamente liberto, das maldições que trazia sobre a minha vida, da idolatria, da feitiçaria? Será que a minha ligação ainda com a cultura africana, a religião africana, Umbanda e o Candomblé, ainda persistem de alguma maneira na raiz da minha consciência e eu ainda não fui liberto de tudo isso? Esses questionamentos para quem é ministrado e também para quem ministra é muito importante, porque nós temos que chegar numa conclusão do desenvolvimento de todo esse processo de libertação na nossa vida. E aí nós incidimos naquele questionamento onde o Salmo 115, ele enfatiza com bastante clareza de que o indivíduo que é ligado à idolatria, como sendo também a feitiçaria, ele tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Ou seja, uma total paralisia espiritual, um total aniquilamento de todos os sentidos que proporcionariam a esse indivíduo uma ligação com a dimensão espiritual. E é normal, quando nós falamos da dimensão espiritual, nós carecemos primeiramente do sentido da visão espiritual. Uma das matérias que propõe este curso de batalha espiritual é o mapeamento espiritual. Como mapear alguma coisa que você não enxerga? E como dizer que você discerne alguma coisa que você não compreende na essência, não ouvindo, não sentindo, não interagindo na dimensão espiritual? Nós sabemos que manter a lucidez racional, manter uma fé lúcida, quando se abrange a consciência espiritual, é um grande desafio. Mas ele é possível porque o que nós temos visto é que a maioria das pessoas, por não terem as suas dúvidas esclarecidas dentro das suas características de poder latente de alma, acabam buscando cartomantes, búzios, tarôs, pais de santo, mães de santo, acabam indo para reuniões mediúnicas onde eles recebem água frutificada, passe magnético, começam aquela leitura sistemática da doutrina espírita kardecista, e aí, como eu disse, a mente do indivíduo se torna uma porta aberta para a manifestação maligna. Porque ele não tem o controle. Se a partir do momento que a alma, como sendo porta, for aberta, a ligação que ele terá com essa dimensão será benéfica. Não há uma capacidade do indivíduo de julgar se ele está verdadeiramente servindo aos propósitos de Deus ou servindo aos propósitos do diabo.
Visto que, segundo a palavra, o homem está mais propenso a aceitar uma fábula do que a aceitar a verdade. Ele está mais propenso a aceitar o engano de Satanás do que ser exortado pela palavra de Deus. E aí nós deixamos, nesta terceira aula, esta interrogação na sua vida, porque a palavra diz no Salmo 24, creio, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ainda pergunta, quem é o Rei da Glória, senão o Senhor dos Exércitos? Nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, nós podemos ser almas restauradas, evidentemente restauradas, para sermos instrumentos na mão do Senhor, para que Ele nos use, seja na cura, seja na pregação da palavra, no louvor, na adoração, e também em tudo aquilo que propor o Espírito Santo nos revelar, porque é um dos propósitos mantidos na oração, que não fique nada oculto no nosso meio, que não seja revelado pelo Espírito Santo. Assim nós cremos e mantemos ativo no nosso coração o desejo de que cada um, a dar passo a passo, nesses cursos que serão ministrados, nessas aulas que estão sendo ministradas, possam ter o discernimento dado por Deus para liberar o seu potencial, para ser um Elias, para ser um Sansão, para ser um Daniel, para ser um instrumento poderoso na mão de Deus, para, através do seu chamado, cumprir a vontade e o desígnio de Deus. Que nesta terceira aula de batalha espiritual, como mais uma vez eu digo, nós damos um passo adiante para finalizar esse primeiro módulo, possa haver um despertamento da sua consciência e você possa buscar no Senhor Deus a capacitação para receber as armas que um soldado espiritual necessita. O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, a couraça da justiça e as sandálias do Evangelho da Paz. Atributos esses que é necessário para que você, como sendo um agente libertador, um instrumento na mão de Deus, possa devidamente estar preparado para resistir aos dardos inflamados do diabo e também na direção do Espírito Santo ministrar ativamente batalha espiritual. Nós sabemos um grande desafio que está sobre as nossas vidas, porque neste momento nós estamos mais uma vez num ambiente hostil espiritualmente. E a direção de Deus de nos trazer até as portas ou os portais do inferno para resistir ao nosso inimigo é para provar que ainda há homens de Deus capazes de corresponder à vontade de Deus, manifestando o poder da fé, poder da alma, poder de Deus para desempenhar o ministério, aquilo que Deus propõe. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e através da Casa Divulgadora Cristã e deste ministério que tem tanto feito para fazer com que a palavra de Deus chegue até a você, possamos continuar nesta frutificação santa, manifestando santidade, manifestando arrependimento como fruto real e verdadeiro do Espírito Santo em nossas vidas e aceitando o tratar de Deus. Não tenha medo. Muitas vezes o medo nos impede de caminhar. Não tenha medo se os seus sentidos espirituais, ao despertarem, manifeste o poder latente da sua alma. Manifeste através de sonhos, de visão, talvez daquilo que você vai ouvir, talvez daquilo que o seu espírito vai discernir. Mais uma vez eu digo, não tenha medo. Nós temos canais abertos para ajudar você. Nós temos canais de comunicação abertos, ferramentas de comunicação disponíveis para que você não vá buscar em Satanás a elucidação das suas dúvidas. Que você não vá buscar nas portas do espiritismo, da umbanda, do candomblé, do satanismo, do ocultismo, as respostas que você necessita para elucidar as suas dúvidas. Mas que você entenda, busque a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor Jesus possa estar capacitando-nos a continuar de pé nesta caminhada. E pelo poder da palavra, pelo poder da oração, nós possamos chegar à conclusão de mais uma aula na presença do Senhor. Eu deixo com os irmãos esta terceira aula voltada para a parapsicologia, ou seja, o poder latente da alma, as características que o indivíduo desenvolve quando a consciência espiritual é liberta ou começa a ser liberta. Que Deus nos abençoe, sigamos e prossigamos em buscar no Senhor a verdade. Vamos caminhar na presença de Deus. Amém.